Todos os dias, desde que chegaram ao Panamá, a Chris e a Lisanne mandavam notícias para casa. Uma foto, uma mensagem, está tudo bem. No dia 1º de abril de 2014, elas saíram para uma trilha que costuma durar poucas horas. E, naquele dia, as mensagens simplesmente pararam. 2 amigas recém-formadas que tinham economizado meses para essa viagem sumiram numa floresta. E o que aconteceu com elas é discutido até hoje. Antes de qualquer teoria, eu quero te apresentar quem eram a Chris e a Lisanne. Esse é o arquivo criminal. Chris Kremers tinha 21 anos, Lisanne Froome 22. As duas eram de Amersfoort, na Holanda, e eram amigas de verdade, daquelas que trabalham juntas e dividem a rotina. Pouco antes da viagem, a Lisanne tinha ido morar com a Chris, e as duas trabalhavam no mesmo restaurante. A Chris tinha acabado de concluir os estudos em educação sociocultural, com foco em educação artística. As pessoas a descreviam como criativa, aberta, responsável. A Lisanne tinha se formado em psicologia aplicada. Gostava de vôlei, era ambiciosa, otimista. 2 jovens no começo da vida adulta, cada uma com seus planos. E essa viagem era especial. Elas economizaram durante 6 meses para passar 6 semanas na América Central. O plano não era só turismo. Elas queriam aprender espanhol e fazer trabalho voluntário com crianças locais. A viagem também era uma comemoração. A Lisanne tinha acabado de se formar. Vale a pena guardar essa imagem. 2 amigas que juntaram dinheiro com esforço para, do outro lado do mundo, ajudar crianças. É assim que essa história começa. Elas chegaram ao Panamá em 15 de março de 2014. Passaram 2 semanas viajando pelo país e, no dia 29, chegaram a Boquete, na província de Chiriquí, onde iam morar com uma família local por 1 mês durante o trabalho voluntário. O projeto com as crianças acabou atrasando alguns dias e isso deixou a Chris e a Lisanne com uma tarde livre no dia 1º de abril. Elas decidiram conhecer uma trilha famosa da região, a El Pianista, perto das florestas nubladas que cercam o vulcão Baru. Por volta das 11 da manhã, as duas começaram a subida. A El Pianista é considerada uma trilha relativamente simples, de caminho único, muito procurada por turistas. Era para ser uma tarde comum. As fotos da câmera da Lisanne mostram exatamente isso. As duas chegaram a um mirante no alto, e o registro daquelas primeiras horas não tem nada de estranho. Apenas 2 amigas numa trilha, num dia bonito. A partir de certo ponto da tarde, alguma coisa deu errado, e o que torna esse caso tão perturbador é justamente o que ficou registrado. Cerca de 6 horas depois do início da caminhada, alguém tentou ligar para a emergência. Às 4h39 da tarde, o iPhone da Chris tentou chamar o 112, o número de emergência da Holanda. Poucos minutos depois, às 4h51, o Samsung da Lisanne tentou o mesmo. Nenhuma das ligações completou, não havia sinal de telefone naquela região. E é aqui que a história deixa de ser um passeio. Nos dias seguintes, os telefones contam uma sequência difícil de ler sem sentir um aperto. As ligações de emergência foram tentadas de novo e de novo, para o 112 e para o 911, o número do Panamá, sempre sem sinal, sempre sem completar. O aparelho da Lisanne foi usado até a madrugada do dia 4, quando a bateria acabou, por volta das 5 da manhã, e nunca mais ligou. Já o celular da Chris continuou sendo ligado, de tempos em tempos procurando sinal, até o dia 11 de abril. Em alguns desses momentos, o código para destravar e fazer chamadas não foi inserido corretamente. No dia 11, o telefone foi ligado pela manhã e desligado pela última vez perto do meio-dia, ainda com parte da bateria. Depois disso, silêncio. Pensa no que esses dados significam, sem precisar de nenhuma teoria. Por dias, alguém esteve naquela floresta, ligando o telefone, tentando pedir ajuda, e a ajuda não chegou. Só isso já é uma das coisas mais tristes que eu já contei aqui. Enquanto isso, do lado de fora, a preocupação crescia.
As mensagens diárias para as famílias tinham parado. No dia 2 de abril, a Chris e a Lizane faltaram a um compromisso com um guia local. No dia 6, os pais delas chegaram ao Panamá junto com a polícia, cães e detetives vindos da Holanda e começaram uma busca de 10 dias pela floresta. Os pais chegaram a oferecer uma recompensa por qualquer informação. E mesmo assim, durante semanas, não se achou nada, como se as duas tivessem se desfeito no ar. Foi só 10 semanas depois, em 14 de junho, que apareceu a primeira pista concreta. Uma moradora de uma aldeia distante entregou às autoridades uma mochila azul, que ela disse ter encontrado na margem de um rio. Era a mochila da Lizane, e o que estava dentro dela aumentou ainda mais as perguntas. Os 2 celulares, a câmera, o passaporte da Lizane, óculos de sol, dinheiro, uma garrafa de água. Itens que, depois de tanto tempo, estavam em condições que muita gente considerou surpreendentes. A câmera guardava ainda outro mistério. Na madrugada do dia 8 de abril, entre 1 e 4 da manhã, foram tiradas cerca de 90 fotos com flash, quase todas no escuro quase total, aparentemente no meio da mata. Até hoje ninguém sabe explicar com certeza por que aquelas fotos foram feitas. São talvez o elemento mais debatido do caso, e eu vou ser sincera com você. Eu não vou ficar especulando em cima delas, porque por trás de cada teoria havia 2 pessoas reais vivendo algo que a gente não consegue, de fora, compreender. A descoberta da mochila levou as buscas para as margens de um rio. Ali, ao longo das semanas seguintes, foram encontrados pertences e depois restos mortais. Exames de DNA confirmaram que eram da Chris e da Lizane. Alguns desses restos apresentavam características que, em vez de encerrar o caso, abriram ainda mais perguntas. E foram exatamente esses detalhes que dividiram peritos e investigadores até hoje. Então, o que aconteceu com a Chris e a Lizane? A verdade honesta é, ninguém sabe com certeza. E é importante eu te explicar as 2 leituras principais com cuidado. A primeira, sustentada inicialmente pelos investigadores que analisaram o caso, é a do acidente. Por essa versão, as 2 teriam se perdido depois do mirante, talvez surpreendidas pela noite e pelo terreno difícil, e sofrido uma queda, e feridas e sem socorro, não teriam conseguido sair da floresta. Os dados dos telefones, com os pedidos de ajuda que nunca completaram, encaixam nessa leitura de 2 pessoas perdidas tentando sobreviver. A segunda leitura é a de que pode ter havido a ação de outra pessoa. Algumas inconsistências, o estado de certos objetos, as características de alguns dos restos encontrados, falhas apontadas na investigação panamenha, levaram parte dos envolvidos a considerar que um crime não pode ser descartado. Eu preciso ser muito clara aqui, essa é uma hipótese em aberto. Ninguém jamais foi formalmente acusado ou condenado por qualquer coisa relacionada à morte da Chris e da Lizane. Um antropólogo forense que examinou os ossos afirmou não ter encontrado marcas neles. Nenhuma causa oficial de morte foi estabelecida. O caso segue, oficialmente, sem solução. E aí entra uma parte que me incomoda e que eu acho importante dizer. Com o tempo, esse caso virou um fenômeno na internet e surgiram teorias de todo tipo, algumas envolvendo crimes em série, tráfico e coisas ainda piores. Eu não vou repetir essas teorias como se tivessem fundamento, porque elas não têm prova nenhuma. E porque quando a gente transforma a Chris e a Lizane em personagens de uma história de terror, a gente esquece o que elas realmente eram. 2 jovens de 20 e poucos anos que foram para o Panamá ajudar crianças e que não voltaram para casa. Faz mais de 10 anos que a Chris e a Lizane saíram para aquela trilha. Os pais delas passaram esse tempo todo buscando respostas que talvez nunca venham por inteiro e criaram formas de manter a memória das filhas viva. E é assim que eu quero terminar, não no mistério, mas nelas. A Chris, que desenhava e via beleza nas coisas. A Lizane,
que jogava vôlei e fazia planos. 2 amigas que economizaram durante meses para viver uma aventura e fazer o bem, e que merecem ser lembradas por isso. O que aconteceu naquela floresta talvez continue sem resposta, mas quem elas foram, isso a gente pode escolher não esquecer. Se você acha que histórias como a da Cris e da Lisane merecem ser contadas com respeito e não como espetáculo, se inscreve no Arquivo Criminal. Eu sou a Bela. Obrigada por lembrar delas comigo.